de uns 10, 15 anos aí na terapia, envolvida com a terapia integrativa, eu pude ver que fazer as coisas do nosso jeito não é o melhor jeito. É isso mesmo. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal aqui no YouTube, de Iridologia e Bem-Estar. É um privilégio enorme eu ter você aqui do outro lado me assistindo. Muito, muito obrigada. Fica até o final, porque o tema da nossa aula hoje é a importância de ter um método ao atender o seu paciente. Hoje a gente vai poder falar um pouquinho disso, de como que ter um método facilita no seu atendimento e você consegue ser mais assertivo e você consegue dar resultado, que é o mais importante, tá? Para você que está do outro lado e não faz ideia de quem eu sou a Priscila Capelinha, eu sou iridologista, eu sou especialista em identificar e prevenir doenças físicas e emocionais na raiz, apenas com a foto do olho, e você vai ver aqui na aula de hoje a importância de ter um método usando a foto do olho para poder ser mais assertivo, tá? E eu quero dizer claramente aí para você do outro lado que nesses anos de terapia, eu tenho bem mais aí de uns 10, 15 anos aí na terapia, envolvida com a terapia integrativa, eu pude ver que fazer as coisas do nosso jeito não é o melhor jeito. É isso mesmo. É interessante de eu dizer isso para você, porque assim, você atender uma pessoa deveria ser igual receita de bolo. Você deveria ter os ingredientes corretos, os recipientes corretos, o local correto de fazer isso, e você deveria ter o tempo correto de deixar aquele bolo no forno para que você pudesse ter o resultado. E ao longo desses anos eu fui entendendo que sim, tem que ter o jeito correto, tá? É claro que se eu vou fazer um bolo de laranja, os ingredientes vão ser diferentes de um bolo de cenoura. Mas atender pessoas sobre atendimento tem que ser receita de bolo. Tem que ter um método. Eu tentei por muito tempo fazer as coisas do meu jeito e eu confesso para você do outro lado que deu muito errado, sabe? Eu já deixei de ajudar muita gente porque eu tentei fazer as coisas do meu jeito, eu tentei colocar alguma coisa que não era para colocar no meio daquele processo, achando que ia dar resultado, e enfim, não deu. O paciente não teve o resultado que queria, eu fiquei chateada por eu ter feito aquilo. Então, eu aprendi ao longo dos anos que existe um passo a passo para você poder ajudar uma pessoa. Existe o jeito correto, existe um método, ele é assertivo, ele ajuda você a salvar vidas, ele ajuda você a introduzir dentro da vida daquele interagente, paciente, cliente, o melhor jeito dele conseguir viver com aqueles resultados e conseguir ter o benefício do que ele está procurando, tá? E é claro, claro que eu sempre vou dizer isso aqui. A pior maneira de você descobrir uma coisa é quando você vivencia isso. Então, eu estou dizendo aqui claramente que a pior maneira de eu descobrir isso, a importância de um método, foi porque eu vivenciei várias experiências de resultados meus nos pacientes que não deram certo, até eu entender que existia um passo a passo, existia um método que se eu seguisse aquilo ia dar certo. E o que foi mais triste ao longo dessa carreira terapêutica é porque eu fiz vários cursos, vários, e todos os cursos só entregaram a técnica. Nenhum outro curso foi capaz de entregar o método. Todos os cursos só entregavam técnica, técnica, técnica e nenhum método. Então, isso me gerou muitas dores na minha carreira profissional. Então, eu não quero que você passe por isso. E é exatamente por isso que eu tô aqui te contando isso, tá? Então, aí você do outro lado está se perguntando, tá, Pri, e agora? Qual que é a importância disso, né? Por que que realmente eu preciso de um método? E se eu quiser fazer as coisas do meu jeito? Será que dá para fazer um bolo de cenoura no tempo esperado, gostosinho do jeito que ele tem que ser, sem o método? Não tem como. Se você joga na internet como fazer um bolo de cenoura, você já vai conseguir saber que tem que usar aquela quantidade de ingredientes, naquele lugar, naquele tempo do forno. Então, tudo isso influencia. E por assim dizer, o método ele faz isso também, tá? O método ele, quando você atende uma pessoa com passo a passo, do começo ao fim, você consegue ser mais assertivo, você consegue entender o que o paciente não fez. Exatamente. Tem muita gente que traz essa dificuldade para mim e fala, Pri, é possível ajudar uma pessoa
Dá para poder saber se ela tomou água? Dá para a gente poder saber. Se você tem o método certinho, tem como saber. Tem como saber se, por exemplo, o paciente ele cuidou da coluna do jeito que deveria cuidar? Tem como saber. Quando você segue esse passo a passo, você sabe o que causou naquela pessoa, sabe? Você sabe o que ela fez para ela poder ficar boa e o que ela não fez. É exatamente por isso que entra o passo a passo. Porque olha assim, vamos voltar para a receita do bolo de cenoura, tá? Ah, você tem que usar lá 3 copos de farinha de trigo, você tem que usar X quantidade de óleo, você tem que usar X quantidade de cenoura, a gramagem da cenoura, beleza, você pega tudo aquilo. E se você decidir, por exemplo, usar um copo a mais de farinha de trigo? Ah, eu vou colocar um copo a mais de farinha de trigo, porque eu acho que para tirar um pouco do gosto da cenoura, você vai e faz o seu jeito. O bolo ele vai sair? Ele vai. Mas e assim, você vai poder reclamar? Você vai poder dizer assim, olha, não saiu do jeito que eu queria, viu? Ele ficou meio pastoso, ou ele ficou parecendo um pudim, ou pior ainda, ele não tem nenhum gosto de cenoura. Você não vai poder reclamar porque você mudou. Entende isso? Então, quando você tem um passo a passo, ele possibilita você saber onde você errou, onde o paciente parou de fazer, o que está gerando na vida do paciente. Então, seguir o passo a passo dentro de um atendimento, ele é a coisa mais importante para que você possa ter o resultado na vida daquele paciente. Então, começa sim pelo terapeuta, começa sim pela pessoa, pelo profissional que está cuidando de outro. Se ele não é capaz de seguir um passo a passo, ele não é capaz de conseguir ajudar essa pessoa e nem saber o que aconteceu, sabe? Qual foi o passo ali que eu errei, que eu não consegui dar o resultado na vida daquele paciente? E qual foi o passo que aquele paciente não fez, que eu disse para fazer, que ele não sabe? Então, o passo a passo, ele é de extrema importância nisso, sabe? Então, se você começa errando nisso, você começou errando tudo. E se você, do outro lado, tem vários cursos, como eu fiz, diversos cursos de terapia, e nenhum desses foi capaz de te entregar um método, então você não vai conseguir ajudar o seu paciente com tudo que você tem. Você vai ficar meio perdido de como que você vai usar todas as terapias integrativas ali para poder ajudar ele. Por isso que o método, ele é o mais importante, né? E aí, assim, uma vez que você atende uma pessoa com método, você consegue ajudar ela logo de primeira. Você consegue ajudar ela no primeiro atendimento. O passo a passo que eu tenho aqui dentro do caminho do bem-estar, que é a formação que a gente possibilita ali para o terapeuta se formar, ao ponto de tratar a raiz e identificar a raiz das doenças físicas e emocionais, lá tem um métodozinho. Esse método, ele é tão, tão, tão profundo que ele te possibilita saber a raiz das doenças. Então, a pessoa que segue esse método, ela consegue exatamente ser mais assertiva. Ela consegue. E consegue fazer isso no primeiro atendimento. Então, ali com o método feito, ela faz tudo passo a passo que a gente ensina, ela vai tirando as respostas ali do paciente com esse método, e aí nesse método ela consegue saber exatamente o que está acontecendo e o que ela vai fazer. Qual é o procedimento que ela tem que fazer para ajudar na raiz daquele problema? Então, não deixa de ser só uma consulta, sabe? Não, vira uma explicação do porquê que a pessoa tem aquilo que ela tem, porque com o método você consegue descobrir. E o que eu vejo, pela minha experiência aqui, é que as pessoas mais erram é porque elas querem fazer as coisas do jeito delas. Elas não estão dispostas a seguir um passo a passo. Elas querem tanto, elas ficam tão afoitas pelo resultado que elas se perdem nisso por fazer fazer o paciente fazer um monte de coisa. E às vezes o paciente não vai fazer aquele montão de coisa, ele não vai fazer. E outra coisa, achar que tem um método dentro da própria cabeça delas, né? Ah, eu tenho uma coisa que funciona, tá aqui na minha cabeça. Não, não, você nem testou, você nem fez nada e aí acha que aquilo vai funcionar. Ela decidiu fazer o bolo com os ingredientes dela, do jeito dela, e foi assim. Só que a gente precisa entender que uma receita de bolo, ela só foi desenvolvida porque teve várias outras pessoas que erraram. Teve muitas pessoas que tentaram fazer um bolo e elas não conseguiram. Então, por elas não conseguirem replicar o mesmo gosto, o mesmo jeito, houve uma pessoa que desenvolveu um método, desenvolveu
o método de receita, que vai ingredientes, modo de preparo, em alguns casos tem até depois do modo de preparo que tem que fazer. Tem bolo que você não pode tirar do forno naquele tempo, senão ele não, o cozimento dele vai perder ali. Tem bolo que você não pode abrir enquanto ele está no forno, porque se abre ele se desmancha. Entende? Então, pessoas estudaram isso e à medida que elas estudaram, elas trouxeram isso para um método. Pri, o que isso tem a ver com a terapia? Isso tem tudo a ver com a terapia, porque se você não tem um método de atendimento, você não é capaz de ajudar ninguém e nem saber o que ajuda essa pessoa. Você não é capaz. Porque imagina assim, ó, você sabe o que ajudou o seu paciente? Você não tem nada de método, tá? Você tá usando aí vitaminas, minerais, tá usando reflexologia, acupuntura, seja lá qual for, vou dar exemplos aqui. Aí você faz a reflexologia, aí você faz a acupuntura. Você sabe o que ajudou o paciente? O que que ajudou? Se o paciente volta e fala assim, eu quero que você faça a mesma coisa que você fez na semana passada, me ajudou tanto, o que é que você fez? Você tem método? Não tem. Então, é técnica. E é isso que eu entendi que as pessoas erram demais. E dentro da nossa formação do Caminho do Bem-Estar, eu não queria deixar os alunos errarem nisso, sabe? Sem método, sem passo a passo. Existe um passo a passo para a gente tratar a saúde de uma pessoa. E esse passo a passo é a coisa mais importante. Errou no passo a passo, errou no tratamento. Errou no tratamento, vai errar no resultado. É um efeito, cascata, não tem o que fazer. Errou no ponto A, não dá para passar para o ponto B, não vai para o C, não vai para o D. Não dá para ir até o final, porque errou ali. E quem é, normalmente, às vezes, é o terapeuta que não seguiu o método, o terapeuta que não avançou ali, o terapeuta que não viu aquilo. Então, ele que muitas vezes erra nesse sentido. E aí ele colhe os frutos do resultado dele, que é uma agenda que não é lotada, ou é uma agenda que as pessoas não procuram. Não procura esse terapeuta, porque nem mesmo ele sabe o que ele fala, ele não sabe explicar, ele não tem esse resultado. Eu não quero que você passe por isso, sabe? Eu não quero não. Se é uma receita de bolo, se é um método que você precisa para você poder seguir, para você poder ser mais assertivo, então a gente vai conseguir ajudar essas pessoas com esse método, tá? As pessoas, elas erram demais porque elas não querem estudar. É triste isso, sabe? É muito triste. Eu vejo muita gente errando. Tem um método, tá? Um exemplo. Você até tem um método, mas você não está disposta a estudar, você não está disposto a estudar, você não está disposto a se aprofundar no conhecimento que você escolheu. E eu vou dizer uma coisa, a área terapêutica, ela é uma área muito ampla. Se você não tá disposto a estudar, a se atualizar, a ter novos conhecimentos, a você estudar um pouquinho todo dia, a você entender que o simples, ele é simples, mas ele é profundo, e que você precisa explicar isso para a pessoa, você não vai conseguir ajudar a pessoa na raiz do problema dela. É impossível, porque você não está indo na sua raiz, você não está indo na sua profundidade. E aí a gente não tem como entregar o que a gente não tem, né? Não tem como você entregar uma coisa, olha, eu quero que você beba água, eu quero que você faça isso, faça aquilo, nananã. Só que você, do outro lado, nem pesquisou a importância da água, você nem pesquisou a importância daquele tratamento para aquela pessoa. Você não sabe se ela não fizer, o que acontece? Você não sabe, porque você não estudou. E aí eu vou deixar bem claro aqui, quem não estuda é um preguiçoso. É um preguiçoso. Você quer ajudar um monte de gente sem estudar nada? Eu quero só fazer um cursinho básico ali e não, isso não funciona. Você precisa estudar, sabe? As pessoas são diferentes. Você precisa estudar. Você não pode ser preguiçoso quando se trata de você ir lá e ajudar as pessoas. E aí que entra a importância do método, porque se você tem um método, um passo a passo, um passo a passo para você poder seguir, você precisa entender o porquê desse passo a passo, precisa estudar. Não tem como só pegar uma técnica e usar a técnica do jeito que você aprendeu, se você não sabe incluir ela em qualquer tratamento, não tem como, precisa estudar. Não dá para você do outro lado fazer as coisas do seu jeito, só porque uma vez deu certo. Não, o método, quando ele é desenvolvido, não é porque uma vez deu certo, é porque várias vezes deu errado. Lembra da receita de bolo? Ninguém inventou uma receita de bolo porque várias vezes deu certo. Não, porque muitas vezes deu errado. Muitas vezes perdeu receita, muitas vezes perdeu tempo, perdeu forno, perdeu um monte de coisa. Perdeu dinheiro, perdeu gosto. Teve gente chorando porque queria aquele gosto de bolo. Enfim,
Então, o método na terapia, ele é muito importante, porque ele é o jeito de você ajudar o seu paciente a ter resultado. Ele é o jeito de você ter os seus próprios resultados. Então, eu posso dizer claramente do outro lado, se você do outro lado não tem resultado na área terapêutica que você escolheu e ainda não está do jeito que você quer, é porque você não tem o método. É. E não é o seu método. Não, porque lembra que eu falei, não é o nosso método. O meu jeito de fazer o bolo é esse. Não, não. Alguém estudou um jeito de fazer bolo. Você pode ter melhorado isso, ok. Então, existe um método que ele foi estudado, ele foi planejado, ele foi feito para você poder descobrir aquele problema. Quando você descobre, você consegue resolver. Por exemplo, se a gente pega uma receita de bolo e você erra na quantidade de óleo, você vai ver que o bolo ele vai sair diferente, ele vai. Então é isso. Se você pega o método terapêutico, e você errou na quantidade de água que seu paciente tem que tomar, você errou na quantidade, no que ele precisa tratar primeiro, acabou. Isso é primordial. E vou te contar uma coisa: 99,9% de todos os casos não se trata primeiro a queixa do paciente. Então, eu vou dar um exemplo. O paciente veio com dor de cabeça. Ah, está desesperado para conseguir descobrir a dor de cabeça dele. Não, não, você tem que ter um método. O método aqui dentro do caminho do bem-estar, ele deixa claro para você que você vai na raiz da dor de cabeça. A dor de cabeça é onde terminou. Você tem que ir na raiz. A raiz é onde começa. Você tem que ir por onde começa. Então, assim, eu peguei um bolo que deu errado. O bolo não teve o cozimento correto, ele foi pro forno, não ficou legal. Então, tá, vamos pegar a receita? Você fez isso, você fez aquilo, você fez aquilo outro, você fez aquilo outro. Vai ser perguntado para a pessoa que fez o bolo. Você fez, eu não fiz, olha, isso aqui eu esqueci de fazer. Errou no método. É assim com a vida do paciente também, a dor de cabeça. Como que passa uma simples dor de cabeça? Que não é simples, tem gente que tem enxaqueca, tem gente que trata disso há 20 anos. Se você não seguir o método, você não consegue ajudar o seu paciente. Aí ele fica perdido porque ele vai em vários profissionais e ninguém consegue ajudar a dor de cabeça dele, e você ainda mais porque você não seguiu o método. Por isso que assim, ó, se você do outro lado é um terapeuta e você quer ter resultado, você tem que parar de ser preguiçoso. Tem que parar de só ter técnica, pelo amor de Deus. Para de ter técnica, você precisa ter um método. Você precisa ter o passo a passo que vai te levar ao resultado. As pessoas erram por isso, porque elas não têm o passo a passo. Elas querem simplesmente ir lá, fez uma faculdade, fez um curso, assim como eu fiz, já diversos, fez lá, pega, agora eu vou aplicar. Tá, aplica como? Por onde começa? Como que você descobre a raiz de uma dor de cabeça? Só tem o passo a passo? Então, o passo a passo, o método, ele foi preparado para as pessoas que erraram muito. Não é para as pessoas que acertaram. Só que para que foi preparado o método? Foi preparado para que pudesse, a partir daquele momento, várias pessoas pudessem acertar, várias pessoas pudessem perder menos tempo. Elas não vão precisar ficar perdendo, não. Elas vão precisar usar o tempo, otimizar o tempo delas, porque o tempo que ela passaria errando, agora ela passa acertando, fazendo o checklist ali para ver se ela fez tudo certinho. Então não tem como a gente olhar para a vida de um paciente, e eu vou ser super sincera aqui com você do outro lado, tá? A gente olha a vida de um terapeuta não pela vida dele. Claro que não. Você sabe a vida do terapeuta? Não, você não sabe. Você olha a vida do terapeuta pelos pacientes que ele tem. É louco, né? É isso. Como que tá os seus pacientes? Se eu pudesse ir aí dar uma olhadinha, como tá os seus pacientes? Então, a gente olha o terapeuta pelos pacientes que ele tem. Esses pacientes seguem, esses pacientes melhoram, esses pacientes voltam, esses pacientes indicam, como que esses pacientes estão? Não estou dizendo que é o resultado. Preste atenção. Não estou dizendo do paciente. O paciente sabe o porquê, ele seguiu, ele não seguiu. Se ele não quiser seguir, é uma opinião dele, mas ele sabe o porquê que ele tem dor de cabeça. Você deu conta de explicar o porquê? O que é que ele tem que fazer para melhorar a dor de cabeça, que às vezes não é uma coisa, às vezes são 10? E o método, ele traz isso. Assim como na receita de bolo, a gente tem um tempo de preparo no tratamento com o paciente, a gente também tem um tempo de melhora. A gente também tem um tempo de ver o que é que ele está disposto a fazer pela saúde dele. Mas você, do outro lado, por favor, olhe para essa pessoa. Não seja um preguiçoso. Não seja. Siga certinho o passo a passo. Siga o método e ajude essa pessoa onde ela precisa.
tá? Não tem como mais a gente fechar os olhos para essas situações, sabe? Não tem como. As pessoas estão sofrendo por falta de método, porque o profissional não tem método. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo para você. Você passou mal aí, um exemplo. Passou mal e você precisa ir no médico. Você vai no médico. O médico, ele tem um método. Qual é o método? Todos os hospitais têm. Você chega, preenche sua ficha no balcão, o balcão vai te direcionar para uma triagem. Nessa triagem, ela vai fazer controle de pressão, ela vai ver, ela vai ouvir os primeiros sintomas e ela vai escrever na fichinha. E ali ela vai te classificar se você é de risco, se você é de semi-risco, se você pode esperar ou se você não tem risco nenhum. Ela vai classificar. Em alguns hospitais dão até pulseirinha com controle de cor. Em outros hospitais, fala para você seguir uma linha no hospital. Ó, aqui é a faixa branca, a faixa azul, a faixa vermelha, a faixa amarela. E quando você chega nos hospitais, tem um banner enorme com a classificação de risco. Verde, vermelho, amarelo e branco. Tem, pode dar uma olhada que tem. Para que isso? Isso é o quê? Método. Quando o médico ele chega para ele poder atender, ele vai assim, ele vai ter quatro tipos de ficha. E ele vai ter a ficha dos pacientes de zona de risco. Ele vai ter que os pacientes de cor vermelha. Esses pacientes, se ele não resolver ali naquele momento, ele não consegue mais ajudar em nenhum outro momento, porque pode morrer. Então, ele sabe qual é o paciente. Olha só, através do método, do passo a passo que o hospital seguiu, ele consegue ajudar qual é o paciente de maior prioridade dele. A pergunta que eu faço para você aí, você sabe? Quando você está avaliando uma pessoa, quando você está consultando uma pessoa, quando uma pessoa vem até você para poder pedir ajuda, emocional, física, seja qual for, você sabe se é um paciente de risco ou não? Você sabe se esse paciente pode infartar no seu consultório, ali, naqueles 5 minutos conversando com você? Você sabe se você estiver conversando online com essa pessoa, se ela pode infartar do outro lado? Você não sabe. Então você não tem um método assertivo. Você tem técnica. E tá tudo bem você ter técnica, é o que você aprendeu. Mas aqui é isso que eu tô falando, a importância do método. Dentro do caminho do bem-estar, a gente sabe exatamente. Quando a gente tira a foto do olho do paciente, a gente sabe se ele é um paciente de risco, se ele é um paciente que não é de risco, se ele é um paciente semi-risco, ou se dá para poder esperar para poder atender. A gente sabe exatamente. E por que isso? Porque tem que ter um método. Entende assim, ó, que todas as pessoas vão voltar para o hospital. Todas as pessoas dentro do hospital, elas seguem o método. Elas seguem. Olha, se a atendente lá da frente erra, se começa errando, esse paciente pode morrer. E sabe o que vai acontecer quando esse paciente morrer? Vai ser feita uma auditoria dentro do hospital. E dentro dessa auditoria, eles vão perguntar: tá, o paciente chegou lá no balcão de atendimento. Você não viu que ele estava com esses sinais? Elas são educadas para isso. Só que, vamos falar agora da profissão terapêutica. Como que você é educado a isso? Se você só estudou técnica. Às vezes você está errando, não é porque sua técnica é ruim. Às vezes está errando porque você não tem o passo a passo, você não tem método. E por falta de não ter método, você não sabe se o paciente ele é um risco, se dá para poder esperar no caso dele, se daqui 5 dias ele pode esperar uma medicação chegar ou não. Você não sabe. Você só é feito de protocolos. Ah, não, eu vou passar isso aqui funciona para você. Não, não. Você sabe se o caso dele é perigoso? Qual é? Qual é? Se a gente pudesse determinar um número, qual é a classificação de risco dele? Ele é número um, ele é número dois, número três, número quatro, número cinco. Qual é a classificação de risco? Aqui do outro lado, aqui com os alunos do Caminho do Bem-Estar, a gente tem uma classificação de risco. Eu já ensinei para os alunos como que funciona. E é por isso que eu sempre bato na tecla, precisa estudar. Quanto mais você estudar, mais você vai entender que o método ele pode salvar vidas. O jeitinho certo de fazer as coisas pode salvar vidas. Assim como todos no hospital falam a mesma língua e o médico recebe o resultado que passou por uma triagem, você precisa ter aí a sua triagem, que é o método. E ali, em cinco segundos, é possível sim você ajudar uma pessoa só de ver ali o que está acontecendo com ela. Só de ver, é possível você saber se essa pessoa é algo. É possível saber se a pessoa vai infartar na tua frente. Imagina.
Imagina quantas pessoas sofrem disso todos os dias. E você, do outro lado, talvez se você não tem o método, talvez você não saiba ver isso, tá? E aí você deve estar se perguntando, tá, Pri, e agora por onde eu tenho que começar? Porque eu entendi que é importante ter um método, mas eu só tenho técnica, e agora o que que eu faço? Então, ó, primeiro que você precisa entender aqui, a melhor forma de começar, aqui eu, Priscila, eu começo com a foto do olho, tá? E eu não vou dizer, isso não é eu me gabar, não é. Eu já tentei outros métodos, ó. Aqui atrás vocês podem ver mão, pode ver coluna, tem pé também, tem orelha. Então é assim, ó, eu já tentei começar de diversas maneiras. Nenhuma foi mais assertiva do que a foto de um olho. Nenhuma. Nenhuma superou, nenhuma. São todas muito boas. Só que a que me deu ao vivo o que está acontecendo é esse mapinha aqui, ó, esses dois mapas aqui, tá vendo? Tem até alguns órgãos pintados aqui no olho. É isso. Então, aqui e dentro do método do Caminho do Bem-Estar, a gente tira a foto do olho. Na hora que a gente tirou a foto do olho, a gente já consegue saber o que está acontecendo. A gente consegue saber, por exemplo, se uma pessoa ela tem depressão e se ela, por exemplo, precisa do rubídio. O que que é o rubídio? É um mineral que ajuda na depressão, mas ele também pode ajudar em traumas psicológicos. A gente sabe até a quantidade a gente sabe de quantidade de dosagem, a posologia, que essa pessoa precisa só tirando a foto do olho. Então, assim, é um mineral simples. Se você pesquisa aí, o rubídio ele serve para diversas coisas. Só que se você usa ele do jeito que é para usar, ali, seguindo passo a passo, você vai conseguir ver que você consegue ter um resultado. Não adianta eu usar o rubídio, ó, não adianta eu usar o rubídio numa pessoa que não tem preparo nenhum. Ah, eu vou usar um rubi de você, sendo que eu não segui o método. Não é só tirar a foto do olho. Tem que tirar a foto do olho. E tem que seguir o métodozinho. Os alunos do Caminho do Bem-Estar já sabem que eles têm que tirar a foto do olho, depois que tira a foto do olho, tem que identificar qual é o estágio que essa pessoa está na doença dela. Qual é o estágio daquele corpo? Aquele corpo é um estágio bom, ruim? Ele é agressivo? Ele é um estágio que essa pessoa não está bem e está piorando? Ela já sabe identificar. Depois que identifica o estágio, identificou o estágio, ela já vai dar uma informação nutricional para conter aquele estágio. Porque se ela não conter, várias outras coisas podem acontecer. Para depois, por exemplo, agora está com depressão, a gente vai tratar a depressão. E a queixa que a pessoa veio é depressão. Lembra da dor de cabeça? É a mesma coisa, a pessoa vem com dor de cabeça. Então, os alunos do Caminho do Bem-Estar já sabem, eles têm que identificar o estágio daquela dor de cabeça, em que grau que tá, aonde tá, entendeu? O que está acontecendo, quais são os órgãos que suportou tudo aquilo e agora está jogando, está informando o corpo em forma de dor de cabeça. Tem que saber disso. Depois que você sabe esses órgãos a gente vai cuidar. Aí você passa o mineral, vitamina, ou dentro do procedimento, lá dentro do método, o que vai ajudar a recuperar esses órgãos. Recuperou esses órgãos, aí sim a gente consegue tratar a dor de cabeça, ou tratar a depressão, ou tratar um trauma psicológico. Não dá pra gente hoje fechar os olhos para isso. Não dá mais para você do outro lado só seguir técnica. Porque se for só seguir técnica, então ótimo. Você nunca vai conseguir saber o que ajudou o seu paciente. E a gente nunca é técnica, né? A gente é um todo, né? Por exemplo, você nunca precisa só acordar e comer coisas de manhã para você ficar bem. Você precisa se hidratar, precisa de sol, precisa de luz, precisa de escuridão. A gente precisa de um sistema que funcione para que o seu corpo possa funcionar. E o sistema, como que está o corpo do seu paciente? Qual é o sistema que ele tem que não está funcionando? É isso, nesse método a gente consegue saber. Então não dá mais para ficar tranquilinho, sabe? Falando assim, eu só vou seguir a técnica. Um exemplo, tá? Eu vou pegar a acupuntura. Eu só vou colocar lá os pontinhos de acupuntura, ótimo, o paciente tá ótimo, que bom que voltou. E ficar fazendo o paciente pagar 10, 20, 30 sessões. Não, não dá mais. Precisa ajudar na raiz. Porque se você usa na raiz, se você ajuda o paciente na raiz, você consegue fazer ele pagar 10 sessões, mas que não vai voltar o problema. Que ele pague 30 sessões, mas que você vai poder garantir para ele: olha, se você fizer essas 30, eu tenho certeza que não vai voltar o problema. Por quê? A gente vai na raiz. Agora, se você nem sabe isso, então o método não é assertivo.
Você tem técnica. E olha, as técnicas são muito boas. Eu disse para você aí do outro lado, eu já estudei essas técnicas. Elas são muito boas. Eu estudei a quiropraxia, a acupuntura, a reflexologia. Eu estudei. Eu tenho no consultório. Eu possibilito que o meu paciente faça isso. Só que precisa ter o passo a passo. E lembra que eu falei o passo a passo? São de pessoas que já erraram muito. E é esse passo a passo que tem dentro do caminho do bem-estar, ele é assertivo. Você vai na raiz do problema. Aí você pode incluir todas as técnicas que você quiser, mas você vai incluir as técnicas da raiz do problema. Por isso que é muito importante, eu sempre vou bater na tecla. Se você quer saber se você está ajudando ou não o seu paciente sabe o porquê do problema dele, ele seguiu o método certinho, você tem método. Você tem como, por exemplo, ter um checklist de você dizer assim, olha, faltou isso, viu? Ah, você não fez isso? Puxa, era bem isso que ia te ajudar no dor de cabeça. Você sabe dizer isso para o seu paciente? Ou você fica ainda meio perdido? Porque se você ficar meio perdido, é porque você não estudou com método, tá? Você só estudou técnica e tá tudo bem, né? As escolas, elas entregam técnicas e não método. E é isso que eu entendi aqui que os meus alunos precisavam. Eles precisavam de método. E eu sempre vou ser muito clara. O método é a coisa mais importante. O passo a passo é a coisa mais importante para você poder ajudar alguém. A receita de bolo é a coisa mais importante de você saber se o seu bolo vai dar certo ou não. É isso. Para depois a gente ver, olhar a qualidade, a marca dos ingredientes, né? Tem gente que fica tão preocupada com a marca dos produtos que uma pessoa vai usar, com a qualidade dos produtos. Mas peraí, e o método? Você tem um passo a passo? Para depois você olhar a qualidade, porque eu posso entregar um produto ótimo para o meu paciente, mas se aquele produto não for na raiz do problema dele, não vai resolver nada. Ou eu posso entregar um produto que resolve tudo. Já ouviu? Esses produtos tem, né? Tem muitos suplementos, tá? Tem gente que vende muito isso. Ah, um suplemento que resolve tudo. Mas resolve mesmo? Qual é o estágio que está o seu paciente? Qual é o estágio que está o seu interagente, seu cliente? Será que resolve? Será que dá tempo? Será que resolve mesmo? Será que aquela composição é o que vai ativar aquilo na raiz do problema dele ou não? Por isso que precisa estudar. E eu sempre vou bater na tecla. O método é a coisa mais importante. Então, você aí do outro lado, se você quer ajudar pessoas, se você quer realmente ser mais assertivo, se você quer saber se o que você está fazendo é o que de fato vai ajudar o seu paciente ou não, você precisa ter um método. E talvez você só tenha técnica. E tá tudo bem se você só tem técnica, mas não deixe de estudar. Não deixe. Não deixe de entender o porquê que as coisas acontecem. A raiz do problema é mais importante que o problema. E você só vai conseguir descobrir isso com o método, tá? Então, fique aí, pensando sobre isso, sobre a importância do método, porque se você só tem técnica, então você está perdido na área terapêutica. E você pode aprender, não tem problema, você pode. E é por isso que eu faço conteúdos como esse sempre. No meu YouTube tem aqui, ó, o canal do YouTube, você pode entrar, tem um monte de vídeo como esse. No Instagram tem, no TikTok tem. Isso tudo é para poder te ajudar. Ajudar você não ser enganado ou você não só deixar se vencer por técnica. Você precisa começar a entender que precisa usar um método que é capaz de prevenir, identificar e tratar a raiz do problema do que está acontecendo com o seu paciente, tá bom? Então, se você quiser mais conteúdos como esse, já deixa o seu like aqui, é até importante a gente dizer disso, porque o YouTube entende que se o conteúdo for importante, você vai deixar o seu like, você vai se inscrever no canal e você vai compartilhar. Então já faz isso, compartilha com quem precisa saber disso. Às vezes você tem alguém ali que tem técnica, é muito bom, mas precisa ter um método. Então compartilha, deixa sua dúvida aqui embaixo nos comentários, que eu mesmo vou te ajudar. E quem sabe a melhor dúvida não vira uma aula aqui no YouTube que eu estou disposta a ajudar você do outro lado. Combinado? Então, muito obrigada por ter ficado. Deixo aí o meu lembrete de que o método é a coisa mais importante para você poder ajudar alguém na raiz do problema do seu paciente, tá bom? Ó, um beijo para você, se cuidem e até a próxima.